Eles estavam falando, a tampinha azul, né, que é super tradicional, eles estavam falando do valor de mercado da Bic. Porque lá até tava a linha do tempo. Cronologicamente, né? Desde 1000 e tal, quando ela foi criada, até hoje, 2025, o mesmo modelo, que é aquela tradicionalzinha transparente da tampinha azul, é algo que, ou seja, eles conseguiram construir uma marca consolidada. Aquela caneta tem se mantido no mercado, mesmo com a tecnologia, Há anos, né? mesmo Total. com tudo, ou seja, ela não Vários desapareceu. concorrentes aparecendo. Exato, e ela, mesmo com tudo isso, ela não desapareceu. Ou seja, isso tem um significado de construção, dela se manter no mercado, né? Aí depois, quando você vai e olha, por exemplo, uma Bic custa em torno aqui de €1, né? Em Portugal, no Brasil também, ela é uma caneta mais acessível, né? Nível de valores. Quando você vai para por exemplo, nós como escritoras, né, daqui a pouco até vamos falar também do seu livro, eu, pelo menos, eu tinha aquele sonho de ter uma caneta Montblanc para autografar os meus livros, né, para escrever. Então, na minha trajetória, conquistar essa caneta foi algo que fez muito sentido para mim. Não por branding, não pelo valor da caneta, pelo significado de você escrever não só uma história, mas quando você escreve um livro, para mim, é como se você estivesse plantando uma semente, construindo um legado também. Porque o livro, ele perdura gerações e gerações, né? Então, eu tinha isso comigo, que era um dos sonhos que eu tinha de conquistar essa caneta da Montblanc. E eu achava que era o topo. Nossa, deve ser a caneta mais top do mundo e tudo mais. Quando a gente vai crescendo, você vai tendo acesso a outras coisas e percebendo que existem canetas muito mais valiosas até do que a Montblanc, né? Então você pega, por exemplo, às vezes uma caneta de ouro com cristais, você pega uma Cartier, você pega, enfim, existem inúmeras canetas que custam mais que um carro, às vezes, né? Valores realmente, assim, extraordinários. E isso tudo para dizer o quê? O primeiro ponto, como você tem se posicionado no mercado? Né? Como você é visto pelas pessoas, como uma caneta Bic, que se popularizou, mas que tem tido, né, uma construção consistente, tem se mantido no mercado, mas nem sempre é valorizado como você gostaria. 2, como uma caneta Montblanc, tem um branding, né? Tem ali um certo valor, um certo significado, mas ainda não é o topo da montanha, né? Ou 3, você já reconhece que de fato você é tão precioso que não tem, né, um valor específico associado. Essa parte da construção do posicionamento é importante você levar para a sua vida, fazer uma analogia para a sua vida. E eu achei interessante quando eu vi lá na sua apresentação falando sobre a questão da caneta, porque às vezes são coisas simples, mas que as pessoas não dão atenção, né? Sim, total. E como que você pode ser mais valorizado? Porque, assim, a principal analogia que eu vejo também é qual que é a utilidade? Todas elas é para escrever. Sim. Você pode até ir numa linha mais poética e falar, não, uma caneta é para assinar grandes contratos, Exato. ou para escrever a sua história de sucesso. E sim, existem muitas utilidades, mas você pode assinar grandes contratos com uma Bic ou com uma Montblanc. Você pode, né, escrever sua história de sucesso com uma Bic ou com uma Montblanc. Verdade. A utilidade é escrever. Se todas essas canetas possuem a mesma utilidade, o que faz uma pessoa pagar €1 ou $1, R$1 em uma, né? E de repente pagar €2.000 em outra caneta, né? De R$1 para €2.000 tem uma diferença. E cumpre a mesma função, né? Entre Exatamente. aspas. E aí a gente pode falar, nossa, é pela embalagem. Sim, a embalagem conta muito. É por isso que nos palestrantes eu trabalho tanto a embalagem deles. A embalagem conta muito. Mas ao mesmo tempo, eu não sei aqui, mas no Brasil viralizou recentemente a questão das bolsas de marca, né? Em que alguns consumidores ficaram frustrados quando ficaram sabendo que uma bolsa da Chanel, por exemplo, é feita na China. E ficou sabendo o valor da matéria-prima. E falam, não é possível. Tudo bem, é um excelente couro, é um excelente material, é macio, né? Dá pra ver que é resistente, é com muita qualidade, é com muita excelência, a estética é linda, tal. Mas o preço da matéria-prima é irrisória comparado ao valor final que é vendido. Né? E, tipo, é feito na China, não é nem na Itália, não é nem em tal lugar que eu pensei que fosse. Né? E as pessoas ficaram decepcionadas. E aí, quando a gente vai ver o que é o papel da marca,
O que é o papel do branding, né? Não é só a embalagem, não é só o material, é um conjunto, sim, de tudo isso, mas ele vai além, ele vai pro invisível da marca. Então, qual é o seu invisível? Qual é o seu valor que não está sendo visto, sabe? Para isso, a narrativa conta muito. E uma das coisas que a gente faz muito no mundo dos palestrantes nós temos que ser artistas ali e dominar o storytelling, a arte de contar histórias. E a história que você conta, a forma como você conta, tudo isso eleva drasticamente o valor da sua marca e o seu posicionamento no mercado. Verdade. Então, sem você precisar dar preço para si mesmo, as pessoas vão olhar e vão falar: esse aqui dá para ver que é mais caro e eu quero pagar por isso. É mais caro, mas eu mereço ter isso. É mais caro, mas é ali que eu quero estar, sabe? E aí a gente vai segmentando dessa forma. Esses dias eu estava até vendo um amigo meu também falando sobre os ricos, né? Uma das coisas que as pessoas pagam caro é a exclusividade. Eles querem se sentir exclusivos, né? E a partir do momento que tá todo mundo usando, já perde ali um teor de exclusividade. Então, eles já vão buscando outras coisas, né? Então, tudo isso são alguns elementos que você pode pensar dentro do seu serviço, dentro do que você oferece, para você ter um valor maior percebido pelo seu consumidor.